Boa tarde, boa noite. Agora são 7h15 aqui. Eu estou gravando esse vídeo dia 20 de outubro de 2025. E bom, hoje eu vim falar um pouco sobre este livro aqui, O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. E para resumir um pouco da história, basicamente esse livro fala sobre como os príncipes devem se comportar para manter em ordem tudo aquilo que compõe o reinado dele. Então, o príncipe ele nomeia os líderes, sejam os reis, os monarcas, os presidentes, os ditadores, enfim todas essas pessoas que contêm poder nas mãos, que contêm civilizações, sociedades, reinados, repúblicas, democracias, independente do que seja, contém pessoas, contém poder, terras, recursos. Todas essas pessoas, elas necessitam levar as coisas, tratar os assuntos de algumas maneiras, para que elas não percam este poder, para que elas não percam as pessoas, para que elas não percam os recursos, não sejam traídas, não sofram golpes. Então esse livro ele fala basicamente sobre como esses príncipes devem se portar para manter tudo isso em ordem. Inclusive é o que ele coloca aqui, ó, em algumas partes pequenas do livro. Então aqui tem a última frase do livro, temos aqui a introdução. Vou ler uma delas para vocês terem uma noção, mais ou menos, da forma que ele pensa a respeito. Todos veem aquilo que o príncipe parece ser, mas poucos tocam naquilo que ele de fato é. E aqueles que tocam não ousam se opor à opinião dos muitos que se respaldam na majestade do Estado para defendê-lo, nas ações de todos os homens, especialmente dos príncipes, quando não há justiça a qual se tenha de prestar contas, o que importa são os fins. O que ele quer dizer com isso? Quando você não precisa passar por um purgatório, ou seja, falando do mundo espiritual, quando não existe mais céu ou inferno, todas as coisas que você faz em vida são para os fins daquilo. Então você trair, roubar, matar, se não importa se Jesus vai perdoar os seus pecados, a única coisa que importa são os fins. Por que você fez aquilo? Foi por diversão, por prazer, por poder? E esse tipo de lição é o que ele aplica nos exemplos que ele dá. Então ele fala muito sobre reinados europeus do século passado, do século XV, XIV. Fala muito sobre a Itália renascentista. Nem cheguei a pesquisar em que época que o Maquiavel viveu, mas eu acredito que seja aí pelas grandes revoluções europeias, de 1500 a 1800, porque existe muita coisa ali a respeito dessa época. E eu descobri isso, na verdade eu correlaciono pelos nomes, pelas cidades de maior importância a respeito dos jogos que eu joguei. Então, por exemplo, Assassin's Creed são jogos focados nesses períodos históricos e muitas das coisas, muitos dos personagens que eu conheci nesse livro, eu já sabia quem era através dos jogos. Claro que é uma imagem distorcida, isso aqui fala muito mais sobre o que eles realmente representaram na história, mas bom, aonde a gente vai chegar com tudo isso, agora aplicando no nosso mundo atual, na prática, no nosso dia a dia, na nossa vida? O que a gente pode tirar de lição de um livro que aborda esses temas tão complexos, tão filosóficos, tão reflexivos? É o seguinte, a gente está dentro de um sistema. Se você ainda não percebeu isso, perceba antes que seja tarde. E o ponto principal aqui é sair dessa barreira, quebrar essa barreira e pular para o outro lado do muro. Imagina que a gente está aqui, ó, nesse mundinho fechado, esse círculo aqui. E o que temos aqui dentro? Aqui a gente tem o CLT, aqui a gente tem a nossa vida de uma forma rasa, a gente tem um limite de dinheiro, então a gente tem um padrão de vida máximo que dá para conquistar como CLT, onde você é privado de muitas coisas porque você tem que trabalhar por obrigação para poder se manter nesse sistema capitalista globalizado que a gente vive. Todos nós estamos aqui dentro, a gente nasce aqui dentro, a não ser que você seja um herdeiro. Eu acredito que se fosse, você não estaria preocupado vendo esse vídeo. Todos nós nascemos aqui. E o ponto principal é, a gente precisa sair daqui o mais rápido possível para realmente viver a vida. A vida não é isso que
que tá aqui dentro desse pedacinho. Imagina que isso aqui é uma fração desse fundo branco. Depois que a gente sai, depois que a gente expande aqui, ó, olha quanta coisa, quanto que a gente pode explorar no mundo. É isso que eu tô querendo dizer, entendeu? A gente tá preso em uma pequena parte do que realmente é a vida. E as pessoas que entendem isso antes de sair, elas conseguem sair. Então, ou você entende depois de sair, e aí só aí sua vida vai fazer sentido, ou, como no meu caso, você tem que entender isso antes e mover a sua vida o mais rápido possível para sair. A gente tem no máximo 100 anos para aproveitar a vida. Eu já vivi 20. Eu quero que pelo menos os próximos 70 sejam ótimos, sejam fora dessa bolha, que eu consiga ter muito dinheiro para fazer as coisas que eu quero. Eu quero ter liberdade, todos os tipos de liberdade, liberdade financeira para gastar com o que eu quiser, sem me preocupar. Eu quero ter liberdade geográfica para estar em qualquer lugar do mundo, em qualquer momento. Eu não quero depender de viver no meu país, de viver ganhando esse salário de bosta, de viver à mercê dessas leis mercenárias, a viver à mercê dessas pessoas que estão no governo. Eu não quero, eu quero mais, inclusive. Eu quero mais liberdade, todos os tipos de liberdade possível. Afinal, o que é liberdade? Né? Esse tema tão filosófico também. Liberdade é basicamente ter a oportunidade de fazer e escolher não fazer, né? Eu tenho a liberdade de comer doce o dia inteiro, mas eu escolho não fazer por um propósito maior. Eu abro mão do hoje por algo maior em troca amanhã. Então, as pessoas que estão presas dentro desse sistema, elas não são livres. Só é livre quem está fora. Dá pra entender isso? Tipo, a gente precisa perceber o que é liberdade aqui dentro para poder sair e realmente ser livre. Cara, é um assunto muito complexo, mas basicamente, se a gente pegar as entrelinhas desses livros, principalmente Maquiavel, fala muito sobre persuasão, liderança, sobre manipulação. Essas pessoas, esses príncipes, as pessoas que concentram mais poder na humanidade, elas precisam se manter no poder, né? E esse livro explica isso. E como elas fazem isso? Nos fazendo de trouxa. Basicamente, essa é a resposta. Então, eles nos dividem para poder conquistar mais. E é aí que estamos todos pecando. Enquanto tá eu aqui discutindo política com você nos comentários desse vídeo, enquanto eu tô discutindo com um milionário, já viu aqueles vídeos de um cara versus 30 em tal assunto? Tá lá o milionário discutindo com 30 pobres e os caras eles estão discutindo o quê? Eu acho que a vida deveria ser justa, que todo mundo tinha que ter as mesmas oportunidades. Eu acho que bilionário não deveria existir, porque tem gente passando fome. Mano, se você quiser jogar esse jogo, você não vai sair vitorioso. Porque esse jogo já tem alguém que domina, que são os príncipes. Os príncipes, eles precisam da fome para se manter no topo. Você não entendeu isso ainda? O que você precisa é sair desse jogo o mais rápido possível. Você precisa jogar o jogo da liberdade, que eu falei. Você precisa primeiro se preocupar em sair dessa bolinha aqui para poder entender a vida como um todo, certo? E isso as pessoas não fazem. Elas preferem debater direita ou esquerda na política, preferem ficar falando, não, que se o próximo governo for de direita vai ser tudo melhor, que a gente vai viver numa era fantástica, mas não, porque a esquerda e o comunismo, todo mundo tem que ter uma oportunidade digna, mas a gente sabe que o mundo é injusto e as pessoas não têm as mesmas oportunidades. Cria as suas oportunidades, saia da porra da bolha. Antes de querer mudar o mundo, você tem que mudar a sua mentalidade. Antes de querer arrumar o mundo, arrumar os problemas do mundo, você tem que arrumar a sua cama. Quem disse que eu arrumei a cama hoje? Bom, com essa reflexão a gente encerra o meu segundo vídeo. Provavelmente, eu espero que esse seja o primeiro a ser postado, porque eu não consegui postar ainda os vídeos, mas se você ficou curioso para saber mais dos meus pensamentos a respeito de coisas aleatórias da vida, se inscreva. Eu garanto que vai ter muito conteúdo realmente relevante. E até a próxima.